Olá, eu sou o Tenente Coronel André. Este é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, disciplina Metodologia Científica. Na aula de hoje, falaremos sobre o tema de pesquisa. Desde a ficha de aprovação, que é o documento formal para a aprovação do tema no âmbito do sistema de ensino do Corpo de Bombeiros, falando um pouco sobre o problema de pesquisa e finalizando com algumas dicas de escolha do tema e do orientador. Do ponto de vista formal, a ficha de aprovação é regida pelo Regulamento de Ensino do CEPED. No artigo 93, é especificado que a proposta de tema é apresentada pelo aluno até 20 dias depois do início da disciplina de metodologia científica e passa por uma aprovação do diretor do curso, que é o comandante do CEPED, no caso do curso de aperfeiçoamento de oficiais. O artigo 94 especifica as linhas de pesquisa dentro das ciências dos desastres e das ciências do fogo. De uma maneira prática, é preciso considerar o curso de aperfeiçoamento como um curso de nível tático operacional. Então, os temas devem estar ligados a essa parte tática e operacional do Corpo de Bombeiros. E o TCC ele deve ser revestido de uma entrega de aplicabilidade no Corpo de Bombeiros. É o que a gente vai chamar de um produto. Tá? Então, eu preciso mudar a realidade institucional ou um pedaço, né? A gente aqui não tem a pretensão de resolver os problemas do Corpo de Bombeiros, mas eu tenho que ter a pretensão de apresentar melhorias para problemas institucionais do Corpo de Bombeiros. Essa aí é a cara da ficha de aprovação do tema. Um cabeçalho com a identificação do oficial aluno e do orientador. 3 campos: o tema, a justificativa da escolha do tema e a especificação do problema. O tema aqui vai ser uma frase. Tá? Então, a gente pode falar aqui sobre manutenção predial dos quartéis pioneiros do CBMDF. A gente pode falar aqui sobre a formação do mergulhador autônomo do Corpo de Bombeiros. Então, alguns exemplos apenas. E aqui na parte de justificativa, a gente vai pensar em 3 grandes áreas. Tá? Vou falar na justificativa do ponto de vista institucional. Então, aquele tema, o que ele tem a ver com a corporação? O que o mergulho autônomo influencia aquele tema, né, do mergulho autônomo ou da manutenção predial, influencia, como é que ele é relevante para o Corpo de Bombeiros. Outro ponto que deve ser abordado é o ponto de vista acadêmico. Então, o conhecimento, o desenvolvimento daquele tema, ele contribui de que forma para engrandecer, para aumentar as fronteiras do conhecimento dentro daquela área. Então, como eu já dei o exemplo aqui da manutenção predial. Então, eu vou apresentar técnicas novas, vou apresentar uma metodologia nova. Qual que é a contribuição
para o mundo acadêmico, o conhecimento em cima daquele tema. E, por fim, de forma não obrigatória, mas é importante você pensar em desenvolver um tema que tenha ligação com a sua pessoa. Olha, o que eu quero dizer com isso? Que além do problema ser relevante profissionalmente, né, para a corporação, ter uma relevância, uma importância para o mundo acadêmico, é interessante que ele também tenha uma relevância, uma conexão com a minha pessoa, com a minha história de vida. Então, eu posso falar de combate a incêndio porque eu trabalhei no grupamento de proteção contra incêndio. Ou então, eu posso escolher falar sobre busca com cães porque eu trabalhei no GBS nessa área, ou porque eu tenho vontade de trabalhar nessa área. E então, essa ligação, né, às vezes até afetiva com o tema, pode te ajudar a ter motivação, motivar mais para o desenvolvimento do tema. O que é importante, mas não é imprescindível. Tá? Às vezes a gente tem pesquisa que a gente faz porque tem de se fazer. Digamos que seja uma demanda de um comandante desenvolver um tema específico, sei lá, da área de finanças. Então, vou ter que estudar aquele tema e apresentar uma solução institucional para ele. Obviamente, eu tendo ligação com essa área, eu vou ter mais facilidade, vou apresentar um trabalho mais completo. Tá? Mas, de uma forma resumida aqui, nesse campo justificativa da escolha do tema, você precisa falar, então, da relevância do tema para a instituição, a relevância do tema para o mundo acadêmico e a relevância do tema para a sua pessoa. Qual a sua ligação com o tema. Por fim, a especificação do problema trata da pergunta-problema em si. E não precisa aqui entrar em muitos detalhes, mas também não precisa só jogar uma pergunta-problema aqui, não. Você pode falar um pouco, e deve falar 1, 2, 3 parágrafos no máximo, qual que é o contexto daquele problema de pesquisa, né? Então, qual que é o problema da manutenção predial dos quartéis pioneiros? Qual que é o problema, quais são as circunstâncias que te levaram a escolher um problema na formação de mergulhadores autônomos? Então, você tem que chegar na pergunta problema. Tá? E, como já foi ressaltado lá pela parte legal da ficha, essa ficha tem que ser assinada pelo orientador, pelo instrutor da disciplina de metodologia e, por fim, pelo diretor do curso. O prazo, tem que ficar bem atento com relação ao prazo, né? Anotem aí na agenda que é 20 dias a partir da primeira aula da disciplina. Antes de falar sobre o tema da pesquisa, eu queria ressaltar aqui as palavras de Elisa Gonçalves, quando ela especifica o que não é uma monografia. Tá? E ela fala de 2 polos aqui. O primeiro polo é monografia não é uma colcha de retalhos. Ou seja, eu não vou pegar ali um monte de citações de outros autores e
montar aquele Frankenstein e dizer que aquilo é uma monografia. E muito menos eu vou fazer uma monografia baseada apenas em opiniões pessoais, sem fundamento nenhum. Então eu tenho que chegar ali no meio termo, eu tenho que ter referenciais e tenho que ter contribuição autoral minha, do pesquisador. Diante disso, a gente pode visualizar que um tema de pesquisa ele é construído a partir de experiências pessoais. Como é que é a sua vida? Como é que você chegou ao Corpo de Bombeiros? Como é que você progrediu dentro do Corpo de Bombeiros? Não só, né, a experiência pessoal do lado profissional, mas também do lado familiar, da sua construção social, da sua formação acadêmica. Então você pode considerar a sua formação, digamos que você tem a formação na área de direito, mais propenso, então, a falar sobre áreas relacionadas a isso, digamos, a área de licitações. Você é formado em educação física. Normalmente você pode ter uma propensão maior para falar, para tratar de um tema relacionado ao treinamento físico militar. A gente já falou aqui também que o foco do curso vai dar esse contexto aí do tema, né? Então a gente não vai falar de temas somente operacionais, nem vai passar o carro à frente dos bois e falar sobre temas estratégicos. A gente vai estar ali no meio termo, entre o tático e o operacional. E além disso, tem outras contingências. Vamos levar em conta o tempo, que é o tempo que o pesquisador tem para fazer a pesquisa. Ele vai precisar fazer ensaios. Esses ensaios dependem de outras pessoas, dependem de laboratórios, de recursos financeiros. Então, o que você precisa para tocar o seu projeto de pesquisa? A partir daí, você consegue elaborar um tema. Mas esse tema ele vai ter que passar por um filtro, por um funil. Vai ter que ser delimitado. Então, eu poderia falar aqui sobre um exemplo, formação de bombeiro. Mas aí, esse tema estaria muito amplo. Então, o que dentro da formação de bombeiro? Eu estou falando da formação inicial de praça ou formação inicial de oficial? Eu poderia estar falando de formação continuada, de aperfeiçoamento, de altos estudos, do que eu estou falando? Tá? Então, essa delimitação virá muito do referencial teórico. Você vai moldar o seu tema até chegar num problema de pesquisa. A partir daí, com um problema de pesquisa bem elaborado, você consegue uma boa justificativa, você consegue traçar hipóteses ou questões, principalmente traçar objetivos. A partir dos objetivos, você pensa na sua metodologia, que é o caminho para alcançar os resultados, e aí vai escrevendo a monografia. E veja aqui que a gente não escreve ela na mesma estrutura que ela é apresentada na forma impressa. Nós acabamos por seguir uma ordem que não é linear. Por quê? Porque a partir dos resultados eu consigo fazer, por exemplo, se eu tiver apêndices, anexos, mas eu traço as minhas conclusões, pois eu volto na minha introdução e defino também um título, escrevo o resumo e finalizo os elementos pré-textuais.
Isso aí é importante que vocês entendam, porque às vezes o aluno fica um pouco angustiado de querer escrever uma determinada parte da monografia, mas que ele ainda não tem elementos para escrever. E não é porque ela vem na frente, em relação às páginas, que ela necessariamente vai ser escrita naquela ordem. Mas nós vamos tratar de cada parte da monografia ao longo do curso. Agora vamos concentrar aqui no problema de pesquisa, que é a partir daí que a gente consegue delinear de forma concreta o nosso projeto de pesquisa. Então, o nosso ponto de partida é o problema. Em aulas anteriores eu já abordei que a ciência se inicia com problemas. Essa é a metodologia mais aceita atualmente. E eu selecionei essa imagem porque às vezes a gente tem uma tendência a achar que os problemas eles se apresentam de forma espontânea. A tal da geração espontânea de problemas de pesquisa. E não é assim. O problema de pesquisa ele é construído. Ele vem a partir daqueles fatores que eu elenquei ali no slide anterior. Suas experiências, seus conhecimentos prévios, e aí você chega a vislumbrar o problema de pesquisa. E essa é a primeira tarefa que se impõe, que é visualizar o problema com clareza. Tem que ter precisão. O problema de pesquisa ele é preciso. Ele deve especificar muito claramente qual que é o seu tema, o seu ponto de partida e indicar os caminhos para onde você vai. Nesse sentido, é que eu falo que começar a resolver o problema é visualizar onde você vai, onde você pretende chegar. E isso não quer dizer que você vá se prender a uma resposta específica. Às vezes, o aluno ele pode se prender a um dogma, ou alguma ideia pré-concebida e achar que a sua pesquisa tem que ir por aquele caminho de todo jeito. Isso é muito errado. Tá? Quando eu estou falando aqui de visualizar onde se deseja chegar, é de você conseguir ter um foco na sua pesquisa. Você não deixar isso muito aberto, muito amplo, e aí você se perde ao longo da pesquisa. Um conceito de problema de pesquisa é este aí. Consiste numa pergunta ou afirmação, e a gente vai dar preferência para formular o problema em forma interrogativa. E essa pergunta, ela revela uma situação de inquietação ou perplexidade diante de um aspecto do conhecimento que leva à definição de um objetivo. Então, veja lá, o problema está diretamente relacionado com seus objetivos. E a partir daí, eu consigo formular hipóteses ou questões norteadoras da minha pesquisa. Veja aqui o que a Elisa Gonçalves fala no seu livro. Se você delinear bem a sua questão, o seu problema de pesquisa, a condução do TCC será facilitada. Os objetivos ficarão claros e a metodologia será escolhida mais facilmente. Então, essa fase de formular o problema de pesquisa é muito importante. Ainda que você gaste um tempo maior aqui, você vai ganhar lá na frente porque você especificou melhor o seu problema de pesquisa.
Vamos pegar aqui um exemplo da área de contabilidade. O legislador define as informações que devem ser apresentadas nas demonstrações contábeis. Entretanto, nem todas as orientações têm caráter de obrigatoriedade. Ele viu aí uma lacuna nas demonstrações contábeis e, a partir daí, ele formula uma questão de pesquisa, um problema. Vamos ver qual é o problema deste artigo aqui. Qual o grau de observância às orientações sobre evidenciação contábil praticado pelas sociedades anônimas brasileiras no tocante à prestação de informações não contempladas nas demonstrações contábeis tradicionais, consideradas de natureza avançada e não obrigatória? Vamos ver aqui por partes, para entender melhor por que aqui eu estou chamando de um problema de pesquisa de fato, né? Então vejam que ele está falando aqui sobre observâncias às orientações de evidenciação contábil. Mas ele ainda vai além. Ele pega aqui e fala que é de um determinado tipo de pessoa jurídica, as sociedades anônimas, as SAs. Ele também delimita aqui no território, né? Então vai se basear na legislação brasileira. E ele está falando aqui de informações não contempladas nas demonstrações contábeis tradicionais, que são as demonstrações de caráter obrigatório. Então, essas que não são obrigatórias, ou seja, não são tradicionais, são de natureza avançada. Ou seja, ele especificou aí muito bem o objeto da pesquisa dele. Então, de uma forma sintética, a gente pode dizer que o problema de pesquisa ele deve ser situado no tempo e no espaço. Então, quando eu quero falar de formação de bombeiros, eu posso ser mais, eu devo ser mais específico. Eu, por exemplo, posso falar que eu quero tratar da formação de bombeiros, formação de sargentos após o advento da Lei 12.086. Então, tem alguma relação? Onde que esses sargentos foram formados? Foi no Cefap? Então, eu posso formular uma pergunta-problema relacionando esses elementos de modo a ter um objeto de pesquisa muito bem definido. Ressalto que é muito vantajoso formular o problema de pesquisa como uma pergunta, uma interrogação. E essa pergunta deve ser bastante clara, bastante precisa nos seus termos, nos seus elementos que vão ajudar a traçar os objetivos da pesquisa. Sem nunca esquecer da dimensão de viabilidade, da execução da pergunta-problema. Então, eu tenho que saber se eu tenho pernas para desenvolver aquela pesquisa, aquele problema da forma que eu estou imaginando. Outro ponto bastante interessante é de que não basta apenas descobrir a pergunta. E vejam que esse termo descobrir, né, não é o mais apropriado. Na verdade, a gente está falando de formular a pergunta-problema, né? E por que não adianta apenas formular ou descobrir essa pergunta-problema? Porque eu tenho que ver o que já foi dito sobre aquela pergunta-problema. A pergunta-problema em si já foi formulada por outros autores, por outros pesquisadores.
Que respostas foram dadas para aquela pergunta? Ou para temas relacionados à minha pergunta-problema? Eu preciso analisar o que já foi pesquisado dentro daquele tema. Qual que é o referencial teórico para que eu não fique apenas repetindo o que já foi dito por outros autores. Onde que a minha pesquisa, onde que a minha pergunta-problema se encaixa no referencial teórico já positivado no mundo científico? Quem já falou sobre aquilo dentro do Corpo de Bombeiros? Então a gente está falando sobre formação de sargentos. Alguém já falou disso em sede de monografia de CAO, de KEO, CAP, CFO, enfim. Onde no bombeiro já foi tratado o tema? O que foi dito ali? O que eu posso aproveitar daquilo ali para reformular meu problema de pesquisa, para achar aquela lacuna da pesquisa em que eu vou me encaixar. Então, tudo isso é muito relevante e vem com aquilo que eu falei que não é uma monografia. Né? Então, não é uma monografia, uma colcha de retalhos de citações de outros pesquisadores, assim como também não é uma monografia formular um problema de pesquisa que não está ancorado em base nenhuma. Outro ponto importante é de que você não precisa desanimar se a sua pergunta-problema já foi abordada em outras pesquisas. O contexto pode ter se alterado ao longo do tempo e a sua pesquisa continua relevante. Você pode atualizar dados, você pode verificar a nova situação em que aquele problema se apresenta. Você pode ter um novo olhar em cima de um problema que já foi abordado. Então, isso não é um pecado capital na elaboração do problema de pesquisa. Não pode haver cópia, obviamente, mas você pode ter novos olhares, novas interpretações, uma análise diferenciada de um mesmo problema. E, diante de todo o conhecimento que já foi produzido, dificilmente uma pesquisa vai ser totalmente um problema totalmente novo, inédito de tudo. Tá? Alguém já falou de algum aspecto daquela sua problemática. Tá? Então, não se iluda. O que você precisa é ter conhecimento desses autores que já trabalharam o seu tema e encaixar a sua pergunta-problema dentro de uma abordagem que seja relevante e tendo aquelas 3 relevâncias que eu falei, né? A relevância institucional, acadêmica e pessoal. Então, de tudo que eu disse, a gente pode falar um pouquinho sobre a escolha do tema. Alguns aspectos, né, que seriam de uma forma resumida. Né? Familiaridade e interesse. Né? Então, quando eu já trabalhei, por exemplo, na área de orçamento e finanças, então eu vou ter mais facilidade para trabalhar aquele tema. O meu interesse no tema fica aumentado. Né? Digamos que eu tenha vontade de trabalhar no serviço de aviação operacional. Então, eu buscar um tema relacionado com a aviação vai me causar uma motivação maior. Qual que é a relevância institucional daquele tema?
Então você tem que pensar nisso. Eu não posso pegar um tema muito particular, muito pequeno, para tratar no nível tático do curso de aperfeiçoamento. Devo também pensar o meu tema pelo lado da operacionalização. Às vezes, um determinado tema, eu tenho vontade, eu conheço ele é muito relevante, mas o meu tempo dentro do curso não vai ser viável para que eu aborde uma solução de forma razoável. Então, o que eu preciso para operacionalizar a solução do problema? Aí eu levo em conta recurso material, financeiro, pessoal, tempo, todos esses fatores. Disponibilidade das fontes. Um problema que às vezes se enfrenta é com relação à bibliografia. O tema não tem bibliografia, você vai para um terreno já fica mais pantanoso, né? Mais difícil de você se embasar, e aí você fica sujeito a apenas opiniões, né? a questionamentos de pontos de vista, né? Que não vão estar fundamentados em bibliografia, em pesquisas anteriores. Que é, então, entender o que já foi publicado sobre aquele tema. Tá? Então, é muito relevante e a gente vai falar na próxima aula sobre referencial teórico. Tá? Então, saber onde pesquisar, o que já foi publicado sobre o tema é muito relevante. Eu não parto do zero, do nada. E sobre o orientador? Em relação ao orientador, a gente tem que pensar algumas características. Tá? Primeiro ponto, né, a questão da acessibilidade. Não adianta eu escolher um orientador que seja altamente conhecedor do tema, ele é um coronel que já trabalhou naquele tema muitos anos, mas ele é muito ocupado, ele está numa função que ele não tem tempo para te receber, para fazer reuniões, para ler o seu material, ele não está disponível para te orientar quando você precisa, quando você tem uma dúvida. Então, você tem que equilibrar, porque o conhecimento, o domínio do tema, ele é importante, mas essa questão dele poder te orientar, né, te passar o conhecimento que ele tem para orientar os seus caminhos é relevante. E aí, indo para o outro extremo, também não adianta você pegar aquele amigão seu que está sempre disponível, sempre aberto para te ouvir, mas que ele não conhece o tema. Ele não vai conseguir te ajudar a indicar um livro, um artigo. Ele não vai saber o que está acontecendo especificamente naquela sua área hoje em dia. Então, às vezes ele conhecia lá atrás e hoje em dia, se ele não está atualizado, fica mais difícil você se safar, né? Percorrer o seu caminho metodológico. Tá? Então, tem que aliar aí, né, acessibilidade, disponibilidade para orientar, conhecimento do tema e também a experiência não só em relação ao tema, mas também em relação à própria orientação. Esse processo de orientar, ele também tem seus meandros. Então, se o seu orientador ele
te passa, né, uma calma, ele te passa uma segurança, porque ele tem experiência em orientar, porque ele conhece o tema, porque ele te recebe quando você precisa. Isso aí é o melhor dos mundos. Tá? Então, pensem aí no orientador com pelo menos algumas dessas características. Tá? E aí eu quero encerrar esta aula trazendo aí o pensamento de Gaston Bachelard sobre a formulação de problema de pesquisa. Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. E reparem agora o que ele diz, que é bastante forte. Digam o que disserem, na vida científica os problemas não se formulam de modo espontâneo. Aquilo que eu estava falando sobre a geração espontânea de problema de pesquisa. Isso não existe. E aí ele fala, né, essa formulação do problema de pesquisa é justamente o sentido, o que caracteriza o verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há uma pergunta, não pode haver conhecimento científico. Então veja que para ele esse ponto de partida é muito ancorado no problema de pesquisa. Para ele não existe nem ciência se não há uma pergunta, uma dúvida razoável. E aí ele encerra dizendo que nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Então, pessoal, mãos à obra, porque é preciso construir, formular o problema de pesquisa. E a bibliografia de metodologia para auxiliar na formulação do problema de pesquisa, né, para dicas do que eu falei aqui, é fundamentalmente os livros de metodologia, né, de Lacato, Gil, Elisa Gonçalves, né, de Bastos e colaboradores, né, um manual, o Prodanov e Freitas, mas também o material específico da sua área, relacionado ao seu tema. E esse é o roteiro da nossa próxima aula, falar sobre o referencial teórico. Até a próxima aula.